Nesse vídeo eu vou passar o procedimento de realizar o zeramento do eixo Y e o sincronismo com o eixo do avental, para que a máquina esteja conversando os dois eixos. Também nós vamos fazer a verificação das medidas da ferramenta do punção, as medidas da matriz, além de configurar e acertar as medidas de limites de escoamento do material que você vai dobrar. Assim, para que você dobre 90 graus já na primeira dobra, sem precisar corrigir o ângulo. Para fazer esses procedimentos, você vai precisar do goniômetro, de um paquímetro e de retalhos de um material o qual você conhece quais são as propriedades. Por exemplo, pegar um retalho de um material, por exemplo, 1006. Esse é um dos critérios, tem que conhecer o material que você vai estar pegando os retalhos, para não você pegar a chapinha, às vezes pega um retalho de um material e pega outro retalho de outro material, e não consegue fazer a configuração corretamente. Então o primeiro passo para você ajustar o seu equipamento é verificar se ele está dobrando o mesmo grau nesse lado e nesse lado, para ver se o avental não está inclinado, não está torto. Então a gente, no caso aqui, eu vou pegar dois retalhozinhos de aço 1006, vou colocar de um lado e do outro, tá? E vou dobrar o ângulo. Não importa que ângulo que vai ser, pode ser 80 graus, 90 graus, enfim, só para eu verificar se está batendo igual dos dois lados. Então aqui eu venho no modo semiautomático, ângulo qualquer, configurar. Vou verificar a medida do lado esquerdo e agora verificando a medida do lado direito. Fazendo a verificação, foi possível ver que as duas dobras ficaram o mesmo grau. Então isso significa que o avental está paralelo com a mesa, não está descendo inclinado. Caso a sua máquina esteja dobrando mais grau de um lado que do outro, é preciso fazer o ajuste no cardan da máquina, que é realizar o sincronismo entre esse eixo com esse eixo, para eles estarem paralelos. A gente vai deixar um link de um vídeo que fala sobre isso, como fazer esse ajuste do paralelismo do avental. Feito essa verificação, o próximo passo é a gente conferir as medidas do punção e da matriz, para ver se estão corretas. Com o paquímetro, a gente pode vir aqui na lateral da máquina e realizar a medição das ferramentas. Erguendo o DSP, é possível ter um acesso melhor. Aqui, ó, a gente vai configurar primeiro o punção. Aqui, ó, como vocês podem ver, o punção tem o punção ficou medindo 119,9 milímetros. Caso você tenha dificuldade para realizar a medição do punção, você pode soltar aqui e enfiar a ferramenta um pouco para o lado. Fica mais fácil para medir com o paquímetro aqui do lado, beleza? Vindo na parte de biblioteca, a gente vem no punção configurado, né, o CHD120, vamos verificar ele. Ó, ele estava marcando 120,1, então podem alterar 120, a altura dele. Agora vamos realizar a medição da matriz, a altura da matriz. Então da mesma forma, a gente pode vir aqui do lado e realizar a medição. Realizando a medição, é possível verificar que a matriz está com 66 milímetros, zerado. Então a gente pode vir aqui em biblioteca, matriz. Essa é a matriz que a parte de cima está com o canal de 16. Então aqui, ó, canal 16 H66, informações. Ó, pode estar configurado com 66,1. Então vou vir aqui em digitar 66. Salvar. Nesse momento, eu tenho certeza da medida do punção e da matriz no meu programa. Tendo certeza dessas medidas, eu posso fazer a seguinte configuração no modo semiautomático. Venho aqui no modo semiautomático, crio um novo programa de dobra, onde eu utilizo a matriz, a punção que eu acabei de corrigir, a altura 120, a matriz com o canal 16, altura 66,
E agora eu vou configurar o material que eu vou utilizar. É muito importante que essa medida, que esse retalho que você vai usar para fazer o processo esteja sem rebarba. Você pode limar a rebarba ou passar numa esmerilhadeira, né? Numa lixadeira, para que a rebarba não interfira na medição que nós vamos fazer agora. Então, tirando a rebarba, né? Esse aqui é o material que ele está com 1,9 milímetros. Então eu venho aqui, já estava configurado, né? Mas configuro 1,9 e eu seto o material do meu retalho, que no caso é o material 1006. Com essas configurações eu seto para realizar a dobra em 180 graus. No caso, 180 graus significa que o punção só vai encostar sobre a chapa. Então aqui nós temos algumas informações interessantes. Nessa configuração, o punção sobre a matriz só deve encostar sobre a chapa, não deve realizar a dobra. E outra informação interessante, que lembra que nossa punção, nossa matriz desenhada tinha a medida de 66? Pode ver que aqui embaixo mostra 66 mais a espessura da chapa, que no caso é 67,9. Outro ponto interessante, que é o Y, a posição final do eixo Y configurado. Lembrando que o zero do Y é a mesa, nós temos a medida de 187,9. Agora eu vou passar o que significa essa medida de 187,9 que apareceu no comando. Essa medida de 187,9 é os 66 da matriz, mais os 120 do punção, mais 1,9 da espessura da chapa, mais 100 milímetros do intermediário, que é essa peça aqui, né? O intermediário. Então pode ver que a soma desses três componentes vai dar a posição do eixo Y, 287,9. 287,9. Então é a ferramenta inferior, mais a matriz, mais a espessura da chapa, mais intermediário. Isso no caso quando você configura a dobra a 180 graus. Após configurado no modo semiautomático, a gente pode testar para ver como que está a nossa dobra. Então vamos na DC, não vou colocar a chapa. A hora que ela chegar no fim de curso, vou tentar passar a chapa. E olhem só, tá com folga, tá vendo? Ó? Isso significa que o eixo Y não está bem configurado, porque a 180 graus a punção deveria encostar sobre a chapa, e aqui está com folga. Para corrigir isso, eu vou vir aqui no modo manual e vou alterar o zeramento do eixo Y. Então no caso, se ele ficou com folga, significa que ele está mais alto do que deveria. Então vou dizer que ele está mais alto, né? No caso ele está 288, um décimo maior. Então, um décimo maior, eu vou pedir para ele descer. Eu realizei o zeramento de maneira manual. E aqui vou movimentar agora, vai descer um décimo. Beleza, desceu um décimo. Vamos testar novamente. Passo novamente. Ó, tá quase. Em alguns pontos já tá travando. Tá quase. Vou ir mais um décimo. 288. Ó, tá bem quase, ó. Em alguns pontos tá travando, ó. Ó. Sempre lembrar que nesse procedimento tem que estar dando pressão à máquina, né? Porque ela possui eixo. Então, se eu tirar o pé do pedal, ela fica com folga, mas ela tem que fazer pressionando a pressão. Ó, tá quase. No caso, vou ir mais 5 centésimos. Então, 287,95. Vai ser mais 5 centésimos. Ó, travou. Travou. Nesse momento, ó, que ela tá travando, ainda mexe alguma coisa, mas tá travando, é o zeramento da máquina. Significa que o punção está encostando, só está encostando
sobre a chapa. Significa que ele alcançou aquela medida de 287,9. Tá? Para que esse procedimento ocorra certo, é muito importante que a chapa esteja sem rebarba. Então, não esquecer de tirar ela na esmeril ou na lima, enfim. Após a configuração do eixo Y, no caso a gente já configurou e está zerado, a gente vai verificar o paralelismo com o eixo do avental. Então, ao mandar descer a máquina, você pode verificar que o eixo Y está na posição 287,9, mas o avental está na posição 289,08. Significa que os dois eixos não estão sincronizados, pois, como eu falei, já comentei em outros vídeos, né? A posição final do avental deve ser a posição atual do eixo Y. Fazendo a conta, o avental está na posição 289,1 menos a posição do eixo Y, 287,9. Então, no caso, o avental está 1,2 milímetros fora de sincronismo. Para realizar essa configuração, eu venho aqui nas configurações, entro na parte de acesso restrito, né? Venho em parâmetros, eixo do avental, e venho na posição de busca de referência. No caso aqui, eu vou somar 1,2 milímetros, porque ele está mais alto, né? Então, está mais alto, vou somar. Está na posição 389, está na posição 237,9. Ok? 1,2. Salvo. Venho no modo manual e aperto para realizar novamente o zeramento do eixo do avental. Aperto para subir. Beleza. Após ele pegar o zeramento, eu posso mandar descer novamente. Vamos verificar se os dois vão estar alinhados. Como vocês viram, eu errei o lado do ajuste. Eu deveria ter feito menos 1,2. Então vamos realizar aqui, vamos corrigir. Então, configurações, parâmetros. Então, aqui era para ser menos 1,2, menos 1,2. Duas vezes porque era da última que eu fiz errado ali. Beleza? Salvo. Manual, descer aqui a máquina só para buscar referência. Então aperta aqui em buscar referência, seu símbolozinho. Então, feito isso, vou apertar para descer novamente. Vamos verificar. Ó, certinho, ó, 287,9, 287,9. Fazer mais uma vez. 277,9, certinho. Então, caso a posição do avental esteja maior que a posição final do eixo Y, a gente precisa diminuir, né, a diferença entre eles, beleza? Isso a gente acabou de verificar. Com isso, a gente termina a parte de verificação do eixo Y, o eixo do avental. Que nem eu falo, se esses dois eixos estiverem sincronizados, vamos ter problema na hora de troca de passo de dobra. Quando a máquina chegar na posição final, ela não vai subir, ela sempre vai ficar acusando que não chegou. Ela também não vai fazer os cálculos corretamente da posição 90 graus, né, de dobra, entre outros erros, beleza? E dessa forma a gente finaliza esse procedimento.